No processo de implantação da segurança da informação, diversos recursos como criptografia, assinatura digital e certificado digital podem ser utilizados. Nesse contexto, a infraestrutura de chaves é uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais. Assinale a alternativa correta que indica a sigla utilizada para uma infraestrutura de chaves públicas. Letra A, ACT, letra B, PKI, letra C, AR, letra D, AC e a letra E, IDS. Bem, pessoal, então vamos lá, vamos descobrir qual é a resposta correta. Aqui o ponto muito importante é perceber que ele diz o seguinte, ele não está citando especificamente o processo brasileiro. Ele diz, no processo de implantação de segurança da informação, ele fala que diversos recursos como criptografia, assinatura digital e certificado digital podem ser utilizados. Então ele diz no conceito geral, não está falando do Brasil especificamente, né? Nesse conceito, a infraestrutura de chaves públicas é uma cadeia hierárquica de confiança que vai viabilizar o que a gente chama de emissão de certificados digitais. Portanto, observa comigo, a sigla que identifica infraestrutura de chaves públicas é internacionalmente utilizada como PKI, de Public Key Infrastructure. O que significa isso, pessoal? Public Key seria chave pública. Infrastructure ali significa, então, infraestrutura. Então a sigla PKI quer dizer justamente infraestrutura de chaves públicas, traduzindo do inglês para o português. Só que um detalhe importante aqui, como bem disse ali num dado momento, alguém falou ali como Lucas Stefanelli, ICP é a infraestrutura de chaves públicas em português. Perfeito. Mas percebe, o nome internacionalmente aceito para infraestrutura de chaves públicas é justamente PKI. Agora, olha só o detalhe, o Brasil tem uma infraestrutura de chaves públicas e a infraestrutura de chaves públicas brasileira aí sim recebe a sigla ICP Brasil, que significa justamente infraestrutura de chaves públicas brasileira. Então aqui no Brasil nós temos um processo de certificação digital oficial brasileiro que é chamado de ICP Brasil, que é a infraestrutura de chaves públicas brasileira. Mas o termo internacionalmente indicado para a infraestrutura de chaves públicas dentro da área da informática é PKI, que a gente encontra até nas designações dos certificados digitais. Aparece lá nas designações PKI, indicando o termo para a infraestrutura de chaves públicas. Mas no Brasil, se um dia perguntou essa questão, não falou sobre o Brasil especificamente e não falou também sobre o processo oficial brasileiro. Simplesmente falou qual era a sigla associada à infraestrutura de chaves públicas dentro da informática. E a sigla, como eu disse, é PKI. Mesmo que a gente tenha no Brasil um processo de certificação digital oficial que a gente chama de ICP Brasil. Certo? Só para fazer uma menção aqui rápida, porque apareceu outras siglas ali, como nós temos no Brasil uma infraestrutura de chaves públicas brasileira que é oficial, nós temos aqui também uma autoridade certificadora raiz no processo ICP Brasil, quer dizer, na nossa infraestrutura de chaves públicas brasileira, nós temos uma autoridade certificadora raiz nesse processo, que é o ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Nós temos várias ACs, que são autoridades certificadoras credenciadas, que podem fornecer certificados digitais e emitir certificados digitais para os seus usuários. Temos também as AR. AR são as autoridades de registro, que recebem a documentação do usuário, que verificam se o usuário é realmente quem diz ser, inclusive presencialmente, e essas autoridades de registro, recebendo a documentação do usuário, aferindo que o usuário é realmente quem diz ser presencialmente, essas ARs, essas autoridades de registro, encaminham a documentação para uma AC, para uma autoridade certificadora credenciada, que emite o certificado digital que o usuário vai utilizar. Tudo isso sob a verificação da AC raiz, da autoridade certificadora raiz, que é o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Isso é a infraestrutura de chaves públicas brasileira. Isso que eu estou mostrando aqui é a nossa infraestrutura de chaves públicas brasileira que nós chamamos de ICP Brasil. Mas o termo internacionalmente utilizado para infraestrutura de chaves públicas é o termo PKI, que já caiu em várias provas de concurso e a gente não pode esquecer, certo? Um outro detalhe importante aqui, pessoal.
A letra A da questão usou o termo ACT. ACT significa Autoridade Certificadora do Tempo. E são as autoridades certificadoras responsáveis por emitir carimbos do tempo em documentos eletrônicos. São as chamadas ACTs, Autoridades Certificadoras do Tempo. A R, que está na letra C, como eu bem disse, é uma autoridade de registro. É a autoridade de que recebe a documentação do usuário, que verifica presencialmente se o usuário é realmente quem diz ser. Aí depois a AR, autoridade de registro, encaminha a documentação do usuário para uma AC, que é uma autoridade certificadora. E as autoridades certificadoras, as ACs, elas emitem os certificados digitais para os usuários. O termo IDS, que estava na letra E, nada tem a ver com a certificação digital. IDS, na verdade, significa Sistema de Detecção de Intrusão, que a gente já viu na aula passada, que é como se fosse um alarme da rede, que quando detecta que há uma invasão na rede, soa um alarme para o administrador da rede, e aquele administrador da rede, então, toma as medidas cabíveis para impedir que aquela invasão continue acontecendo naquela rede. Então, o IDS é um sistema de detecção de intrusão, é como se fosse um alarme da rede para que haja uma possibilidade de verificar o que está acontecendo naquela rede, se aquilo é realmente uma invasão ou não, certo? Então, aqui ficamos com a resposta nessa questão da nossa letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma.